Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Essa porta era famosa, pesada, grossa, a qual se abriu por si mesma. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta leitura. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por estares presente aqui nesta tarde conosco. Fala ao nosso coração, que a gente vá para casa carregando, Senhor amado, dentro de nós uma palavra tua, e que esta palavra, Senhor Jesus Cristo, queime dentro de nós, que teu Espírito Santo nos transforme por meio da tua palavra, porque Deus Altíssimo, é para isso que o Senhor fala com a gente, é para que a gente seja transformado, mudado pela tua palavra. Nos faz ser pessoas melhores, cidadãos melhores, filhos melhores, pais melhores, nos faz ser pessoas melhores, melhores cristãos, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Dominical, como eu já disse, nós estamos trabalhando com o livro de Atos. Quem está acompanhando por aí, provavelmente, e a gente tem para aprender com esse livro, segurança, seja a respeito da fé que esses homens de Deus que estão escritos aqui, os atos que eles realizaram, obviamente são atos do Espírito Santo, mas esses atos são realizados por meio de homens, que através desses atos, através dessa fé, isso nos sirva de inspiração. Inspiração para sermos pessoas que coloca Deus, que coloca a sua obra, que coloca o nosso Senhor acima de todas as coisas, inclusive acima da nossa própria vida. O apóstolo Paulo, por exemplo, era um homem que colocava a obra de Deus, que colocava o próprio Deus acima da sua própria vida. Uma vez ele disse que ia para Jerusalém, e aí chegou um profeta e disse assim: você vai ser preso lá. O pessoal começou a chorar e Paulo disse assim: olha, eu vou a Jerusalém, mas Paulo, Deus está falando aí por meio do profeta que você vai ser preso. Aí ele disse: não tem nada não, porque eu estou pronto não apenas a ser preso, a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não era uma coisa da boca para fora. Na verdade, não apenas Paulo era assim, mas os apóstolos do Senhor Jesus, que a gente tem os atos deles registrados aqui no livro de Atos, eram homens que tinham a sua vida como preciosa, mas a vida deles, para eles mesmos, não era mais, seja a respeito da fé que esses homens de Deus que estão escritos aqui, do que realizar aquilo que era a vontade de Deus. Eles estavam mais dispostos do que a preservar a sua própria vida. E eu estou pronto não apenas a ser preso, mas ainda a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não era uma coisa da boca para fora. Na verdade, não apenas Paulo era assim, mas os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que a gente tem os atos deles registrados aqui no livro de Atos, eram homens que tinham a sua vida como preciosa, mas a vida deles, para eles mesmos, não era mais preciosa do que realizar aquilo que era a vontade de Deus. Eles estavam mais dispostos a fazer aquilo que Deus queria, fazer aquilo que Jesus queria, do que a preservar a sua própria vida. E isso é algo muito importante, é uma lição especial do livro de Atos dos Apóstolos para cada um de nós. Que nós tenhamos a obra de Deus, a vontade de Deus, como algo mais importante do que a nossa própria vida. Nós estávamos numa reunião ali para falar sobre a escola dominical, e uma das coisas que a gente falou foi sobre a necessidade que os jovens, os adolescentes têm de terem a sua fé firmada na rocha, firmada em Cristo. Porque com certeza as dificuldades que nós enfrentamos na vida, e com certeza vamos continuar enfrentando, e aí em alguns espaços hostis, como o trabalho, como a universidade,
nós precisaremos manter a nossa fé firme no nosso Senhor Jesus Cristo. E só a segurança que esses homens tinham no Evangelho, só a segurança que esses homens tinham no próprio Cristo, é que vai nos fazer ser firmes diante do leão que tenta nos devorar, diante das adversidades que se apresentam diante de nós, diante dos amigos que querem nos encaminhar para caminhos que desagradam a Deus, que nos levam para distante de Deus. É preciso que nós tenhamos a firmeza para dizer a quem quer que seja: eu sou crente, meu Deus reprova isso e eu não vou fazer, porque eu estou caminhando para o céu. Esse tem que ser o nosso posicionamento. E a gente aprende a ser firme, nós aprendemos a lutar pela nossa fé a partir da leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Olha o que está escrito aqui no capítulo 12, logo no primeiro versículo. A Bíblia diz que o Herodes intentou contra a igreja do Senhor. Herodes, que era o grande rei daquela época, uma pessoa que governava aquela região ali da Palestina, colocou-se contra os filhos do Senhor. E havia prazer no coração daquele homem de maltratar os cristãos. É exatamente isso que está escrito no final do versículo 2. Ele maltratava os cristãos e isso deixava os judeus felizes, os mesmos que tinham sido aquela casta que tinham feito aquele motim para crucificar Jesus, e esses judeus, os religiosos, continuavam querendo que mais pessoas morressem. E aí ficavam felizes e isso alegrava o Herodes. Então ele mandou matar Tiago. Tiago foi morto, transpassado pela espada. Isso deixou os judeus felizes, contentes, de modo que o Herodes pediu também para que Pedro fosse preso. E é exatamente aqui que a gente começa a nossa história. É preciso considerar que esse destino que Deus permitiu que Tiago tivesse, não foi, como alguns podem querer pensar, um destino que, digamos, fosse indesejado, que fosse um destino que Tiago não estivesse disposto a correr. A melhor expressão é essa. Porque Tiago sabia que diante da espada ele só precisava negar o nome de Jesus e ficaria tudo bem. Ele só precisava dizer: tá bom, eu me rendo, não vou falar mais sobre Jesus, não vou pregar mais sobre o Evangelho, e ficaria tudo bem. Ele só precisava negar a Cristo. Para algumas pessoas isso é muito fácil, para Tiago não era uma opção. Assim como para todos aqueles que são verdadeiros cristãos, negar a Cristo não é uma opção. E Tiago estava disposto a dar a sua própria vida pela causa do Evangelho, e isso ele fez. O primeiro mártir, como vocês já sabem, que certamente estão estudando na escola dominical, se não estão, estudem, tem sala para todas as idades. Você já sabe que o primeiro mártir que a gente tem foi o Estevão. Só que dentre os apóstolos, o primeiro mártir, ou seja, o primeiro a morrer por Cristo, foi Tiago. E Tiago morreu. Mas não achem que Tiago morreu com tristeza no seu coração, porque ele sabia por quem estava morrendo e por que causa a sua vida estava sendo sacrificada. E que havia um propósito de Deus que só ele entendia para a vida de Tiago. Eu entendo que assim como no caso de Estevão, no caso de Tiago foi algo do tipo: Tiago já cumpriu a sua missão, Estevão já cumpriu a sua missão, está na hora de vir para casa, vem-te embora. E aí Jesus levou eles para o céu. Mas certamente não com tristeza Tiago morreu, mas com fé, com convicção de que valia a pena morrer por Cristo. Observem que no capítulo 5, no versículo 11, no versículo 41, está escrito que os apóstolos estavam presos e depois de eles terem sido inquiridos, apontados e acusados, foram soltos. E eles saíram de lá
não apenas felizes, mas a Bíblia diz que eles saíram de lá regozijados, mais do que felizes, por terem sido julgados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. E certamente esse era o sentimento de Tiago. Foi com essa firmeza que o corpo de Tiago tombou aqui na terra e ele partiu para os braços do Senhor Jesus Cristo. E esta mesma firmeza que estava em Tiago e nos apóstolos também estava em Pedro. Pedro foi preso, e aí o Herodes sabia que Pedro já tinha um histórico de sair de prisões. Porque como nós lemos no capítulo 4 do livro de Atos, deixa eu só confirmar aqui, se realmente é o capítulo 5, como nós já lemos temos lido no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, Pedro já tinha sido preso nessa ocasião aqui no capítulo 5. E o que foi que aconteceu? Estava dentro da prisão, Deus mandou um anjo, o anjo tirou Pedro da prisão e disse assim: olha, pegaram vocês pregando o evangelho, lá na praça, lá no templo, façam o seguinte, estou tirando vocês daqui da prisão, vão pregar de novo. Ele podia ter dito assim: não vou pregar não, porque vão me prender de novo. Mas não era a ordem, foram pregar o evangelho. E aí no outro dia, quando foram buscar o homem não estava lá. E aí ficaram procurando Pedro na prisão. E aí depois chegou alguém e disse assim: olha, os homens que vocês prenderam, eles estão de novo lá pregando o evangelho. Então Pedro já tinha um histórico de sair da prisão. Certamente Herodes disse assim: eu quero ver ele sair agora. Que foi que Herodes fez? Versículo 4 do capítulo 12. Pegou Pedro, prendeu, é quase um trava-língua, e entregou Pedro a 4 quaternos de soldados. Pessoal que é bom na matemática aí. 16 soldados. Pedro foi entregue à responsabilidade de 16 soldados. Já imaginou a alta periculosidade desse homem? Você disse: olha, mantém ele aí preso. Deixa ele bem guardado, ele não pode fugir, eu quero ver ele fugir agora. Mas o versículo 5 é interessante, que diz que enquanto ele estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Será que esta igreja que orou para que Pedro fosse livre, solto das mãos de Herodes, também não orou para que Tiago tivesse esse mesmo destino? Certamente que sim. E aí por que foi que Deus tirou Pedro da prisão, foi isso que eu acabei de ler na leitura, e deixou Tiago morrer? Por quê? Alguém sabe responder? Eu não sei. Eu não sei. Deus tem uns mistérios, porque como foi fácil tirar Pedro da prisão? Seria obviamente também muito fácil para Deus mandar um anjo e também fazer com que Tiago fosse solto, fosse livre. Mas não foi da vontade de Deus fazê-lo. Por que Tiago teve que morrer e Pedro foi solto? Eu não sei. Provavelmente Tiago cumpriu a sua missão e Deus chamou ele. É assim que as coisas acontecem. Nós estamos nessa vida, e essa vida, a gente pode tentar fazer uma analogia, uma comparação dessa vida como um trem, não é? Que vai passando pelas estações, e aí algumas pessoas vão subindo, outras pessoas vão descendo, e um dia chega a nossa estação, chega a nossa parada, a gente desce, fica o pai, fica a mãe, fica a avó, às vezes o marido, a esposa, fica o filho, e a gente vai embora. E a gente não sabe quando vai. Tem gente que às vezes, quando escuta um hino como esse que o Pierre cantou aqui, dizendo que Jesus vem, o pessoal fica preocupado: eita, será que vai ser agora? Será que vai ser amanhã? Pode ser que Jesus volte daqui a 100 anos, mas você vai viver 100 anos? Certamente que não.
Daqui a 100 anos, já pensou isso? Todos nós que estamos aqui já vamos ter morrido. Já vai ter chegado a nossa estação. Se Jesus não voltar para resolver o problema desse mundo, mandar tudo, uma parte para o céu e um bocado para o inferno. Se Jesus não voltar para fazer isso, vai chegar o meu dia. Vai chegar o seu dia. Chegou o dia de Tiago, mas não era o dia de Pedro. Não era o dia de Pedro. E aí Tiago morreu e Pedro foi solto da prisão. O interessante é que enquanto ele ainda estava preso, ele podia obviamente estar muito preocupado. Os pais sabem aqui, vocês também, adolescentes, já devem ter perdido alguma noite de sono por causa de preocupação. Uma pessoa preocupada geralmente custa a dormir. Às vezes é difícil dormir com preocupações na cabeça. Parece que Pedro não estava com preocupação nele. Estava tranquilo. Ele sabia que no outro dia deveria comparecer diante do tribunal de Herodes, e certamente a mesma coisa que Herodes disse que foi feita a Tiago, seria feita a Pedro também. E Pedro com certeza tinha essa convicção, mas certamente na mente dele, a mensagem, a clareza que ele tinha era a seguinte: se Deus quiser me livrar da prisão como me livrou há pouco, Ele me livra. Se Ele quiser permitir que tal qual Tiago eu morra, eu morrerei. Se eu viver, será para a glória dEle. Se eu morrer, também será para a glória dEle. Sabe o que é que eu penso quando eu lembro sobre essa possível frase de Pedro, ou pelo menos aquilo que transmite a tranquilidade dele para nós? É aquela frase que Jesus disse que queima no meu coração sempre que eu penso sobre ela: eu venci o mundo. Você sabe, um homem poderoso como Herodes, que tem poder, ou pelo menos acha que tem poder sobre a vida das pessoas, para mandar deixar a pessoa viver, ou dizer assim, mata, e as pessoas irem lá, os soldados irem lá e matarem. Olhar para um homem e dizer assim, você vai morrer no outro dia. E ele, ok, vai dormir. O que é que está acontecendo com essa pessoa? Será que ele perdeu a sanidade mental? Não, é que ele sabe que a vida dele não está nas mãos de Herodes. Ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus. Então, quando vem uma enfermidade, lembre-se, sua vida está nas mãos de Deus. Quando alguém te afrontar e disser assim, vou fazer isso, isso e isso, só vai fazer se o teu Deus permitir, porque se não permitir, não vai, porque você está nas mãos de Deus. E ninguém toca no Filho do Senhor, a não ser que Ele permita. Se Ele permitir, vai ser para a glória dEle. E se Ele não permitir, o nome dEle será glorificado também. Aquela história de não tem como o cristão ser derrotado, não é balela não, é verdade. Porque se morre e vai para o céu, está com Jesus. Se fica aqui, vence a luta, vence a guerra, vence a batalha, está com Jesus também, então é vitorioso. Não tem como perder se você está com Deus. Não tem como perder. O pessoal no mundo faz o que quer e acha que estão vivendo vitórias. Eu me dei bem porque eu enganei fulaninho e ganhei tanto. Eu me dei bem porque eu filei e passei na prova. Não, está perdendo, você é derrotado. Agora aquele que, mesmo terminado dano, mantém a sua fidelidade, mantém a sua fé, mesmo diante das afrontas, mas ele se mantém no lugar que ele sabe que deve estar, porque é a palavra de Deus que define, esse está sendo vitorioso. Mesmo que o mundo aponte e diga assim, é perdedor, é derrotado. O que importa é a visão que o céu tem ao nosso respeito. Pode ser que o mundo olhe para você e diga, e não dê nada para você, não é? Mas se Deus está olhando e está dizendo assim, é isso meu filho, é isso minha filha, o caminho é esse, desse jeito, continue assim, está tudo bem, continua, segue, porque mais importa obedecer a Deus
do que aos homens. É frase de Pedro. Versículo 7, que foi o versículo que li, Pedro estava lá, não é? Preso. Aí sobreveio um anjo do Senhor, naquele lugar escuro, na prisão, resplandeceu uma luz. Veja, Pedro estava preso, e aí lá naquele lugar escuro, lúgubre, resplandeceu uma luz. Às vezes a gente passa por momentos da vida que parece que a gente está numa prisão. Mas nesses momentos difíceis, quando a gente ora, sempre resplandece uma luz. Porque mesmo que o problema não seja resolvido, a gente sente a presença de Deus no ambiente, a gente sente que Deus está trabalhando por nós de alguma maneira, e a gente se sente consolado, mesmo diante das situações adversas. É a luz que brilha na nossa prisão. É a luz que brilha quando a escuridão está querendo nos dominar. A gente ora e o Senhor envia o seu anjo, Ele envia uma palavra, Ele envia uma música que a gente começa a cantar e lembrar, da mensagem, e aquela palavra vai entrando dentro de nós. Às vezes a luz na prisão é um versículo que a gente abre a Bíblia, a gente vai ler o texto, e aí tem um versículo ali que, faz o nosso coração, o Espírito Santo fala com a gente, por meio da palavra de Deus. E Pedro estava lá e resplandeceu a luz, era um anjo que estava chegando. O anjo toca do lado de Pedro assim: ei, Pedro, levante-se. Aí Pedro vai se levantando, vai logo, rapaz, levanta rápido, levante-se depressa, está escrito aqui no versículo 7. E quando Pedro se levantou, levantar era para Pedro se levantar mesmo, não era um anjo que tinha que levantar Pedro não, viu? Era Pedro que tinha que se levantar. O anjo: Pedro, levante, Pedro, vá depressa, levante. Aí Pedro se levantou, isso ele quem tinha que fazer, era a parte dele. Qual foi a parte de Deus? Logo na sequência aqui: e caíram-lhe das mãos as cadeias. Essa parte Pedro não podia fazer, não é? Ele não podia tirar as algemas, as cadeias das suas mãos. Mas nenhuma novidade, para novidade de 0 pessoa, Jesus podia tirar as cadeias das mãos de Pedro, e ele fez isso. As cadeias caíram da mão de Pedro. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Tem coisa que realmente você não pode fazer, você não consegue fazer, não está no seu alcance, não está na sua alçada. Essas coisas não adianta você querer fazer, não adianta você querer resolver, não vai resolver, porque você não pode. Levantar você pode, não é? Ler a Bíblia você pode, jejuar você pode, orar você pode, fechar a boca você pode, mas resolver determinados problemas, aí só Deus. Aquilo que é para você fazer, faça. Aquilo que é para Deus fazer, fica tranquilo. Fica tranquila. Porque aquilo que você não pode fazer, quem vai fazer é Ele. As algemas caíram das mãos de Pedro. E aí o anjo disse assim: pega tua cinta, cinge-te, pega as tuas sandálias, coloca nos pés. E ele foi obedecendo. Pegou a cinta, colocou na sua cintura, calçou a sandália. Interessante que lá em Êxodo acontece o oposto com relação à sandália, né? Deus diz assim: tira a sandália. E aqui ele está dizendo: coloca a sandália. São situações diferentes, ações de Deus diferentes, maneira diferente de Deus trabalhar. Porque tem gente que pensa que Deus só tem uma maneira de Ele trabalhar.
E o crente geralmente pensa que a única maneira que Deus tem para trabalhar é a maneira que ele acha que o problema vai ser resolvido. Não. Você enxerga uma, duas possibilidades. Deus vê 200, 300, 1 milhão de possibilidades de resolver o problema. Ele tem o jeito dele fazer, não é? Tem a maneira dele trabalhar. E o anjo foi falando e Pedro foi obedecendo aquilo que o anjo ia dizendo. Colocou o cinto, colocou a sandália. E aí disse: lança a tua capa nas costas e segue-me, Pedro. E Pedro pegou a capa e começou a seguir o anjo. Pedro achava que não sabia que aquilo que estava acontecendo era na vida real, era vera mesmo. Ele pensava que isso aqui era uma visão, não sabia se era uma visão, se era de verdade. Ele estava muito confuso, tinha acabado de acordar, estava num sono gostoso que só. E aí Pedro vai simplesmente obedecendo, não é? Porque ele era obediente. Veja que até achando que é visão, achando que é sonho, o anjo vai falando e Pedro vai obedecendo. É a sina do obediente, né? Ele vai obedecendo até no sonho. E aí, Pedro fez aquilo que o anjo disse. Versículo 9. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que era alguma visão, deve ser uma visão. Versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, olha, várias guardas protegendo Pedro, um homem muito perigoso. Por quê? Porque pregava o evangelho. É o maior perigo para o inferno, né? Um cristão que prega o evangelho, um cristão que fala a verdade, isso é perigoso. O inferno fica assombrado com essas coisas. E aí passou a primeira guarda, passou a segunda guarda e chegaram numa porta que era muito, muito grossa. Era muito firme. E aquela porta abriu por si mesma. Sabe quando você vai no shopping e o pessoal da eletrotécnica, eu acho que é essa a área da técnica, faz lá uma programação que o sensor permite que quando a pessoa se aproxime, a porta automaticamente se abra, não é? Pois bem, isso aqui já está acontecendo, não é? É a eletrotécnica de Deus. Deus é isso também, eletrotécnico. E aí a porta se abriu automaticamente por si mesma, era uma porta muito pesada, e tendo ele saído, percorreu a rua. Quando ele já estava longe da prisão, no lugar seguro, o anjo se apartou dele. Quando o anjo foi embora, Pedro voltou a si, não é? Tornando a si, versículo 11, acompanhe na sua Bíblia. Tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da prisão. O Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. O que é que o povo judeu esperava? A morte de Pedro. O que é que Herodes pretendia fazer? Mandar matar Pedro. Mas Deus enviou o seu anjo e livrou Pedro das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Deus estava trabalhando pelo seu servo. Ele estava dormindo, mas Deus estava trabalhando por ele. No livro de Oséias, no capítulo 14, no versículo 15, na primeira parte do versículo, tem uma expressão muito interessante, diz assim: eu serei para Israel como orvalho. Quando a gente lê aquilo, obviamente é uma figura de linguagem, né? O pessoal os jovens, os adolescentes que estudam e que estudam em língua portuguesa as figuras de linguagem, sabe que aquilo trata-se de uma metáfora. Deus dizendo: eu serei para Israel como orvalho. E quando a gente olha para aquela expressão, a gente meio que não entende o que é que Deus está dizendo aí. O que é que Deus está dizendo?
Quando a gente vê o contexto, Deus estava dizendo assim: olha, eu vou trabalhar por Israel, meu povo, mesmo sem eles perceberem. Sabe orvalho? Orvalho é essa chuvinha que fica caindo à noite, que a minha mãe chamava de sereno. Não sei se as mães ainda chamam de sereno hoje. Chama? Sereno. Estamos numa época de muita chuva, né? Então tem essa chuvinha durante todo o dia. Mas no verão, que é um sol que nos castiga durante o dia, à noite a gente pensa assim, não tem sereno, não tem orvalho, mas tem. Se você acordar bem cedinho no verão, não choveu durante a noite, mas o orvalho foi caindo durante a noite e regando a terra. Então, acordou bem cedinho antes do sol nascer, você vai ver as gotículas de água na folha, no carro que ficou estacionado do lado de fora da casa. Por quê? Porque mesmo que a gente não perceba, não consiga enxergar, durante a noite o orvalho, o sereno, vai caindo. Então, o que Deus estava dizendo lá era: eu vou trabalhar por vocês, mesmo durante a noite, quando vocês não estão percebendo. Geralmente à noite a pessoa dorme, né? Pois bem, era a noite, Pedro estava dormindo, mas o Senhor Deus estava trabalhando pela vida de Pedro, porque Deus não dorme. Pedro estava dormindo, mas Deus não dorme, estava trabalhando pelo seu servo. E aí ele saiu da prisão e foi encontrar-se com os irmãos que estavam orando por ele. Quando ele chega lá na casa de Maria, a mãe de João, que era chamado Marcos, a menina que veio atender a porta ficou tão emocionada com a chegada de Pedro, que nem abriu a porta, correu e voltou lá para o pessoal dizer assim: olha, Pedro está na porta, está batendo. E o pessoal, gente, era madrugada, o pessoal estava lá na casa da irmã Maria, orando por Pedro, e dizendo assim: Senhor, livra o teu servo das mãos de Herodes, tem misericórdia do teu servo precisa pregar o evangelho. Estavam lá orando, madrugada. E aí Pedro chega na porta, e o pessoal diz assim: não é ele não, deve ser o anjo dele. Achavam que era, enfim, um anjo, porque havia algumas pessoas que acreditavam que para cada pessoa existia um anjo protetor. A gente não acredita desse jeito não, tá? Acho que a Igreja Católica pensa assim ainda. Para cada pessoa existiria um anjo protetor, que seria delegado para fazer a proteção individual daquela pessoa. E aí acharam que era um anjo de Pedro, e é outra coisa que eles achavam, que havia uma semelhança física entre o anjo guardador e a pessoa que era guardada, que inclusive talvez seria esse o critério para que o anjo guardasse as pessoas. E acharam que era isso aí. Tinha gente dizendo: não, isso aí deve ser o anjo dele, não é ele não. Puxa vida, que estranho, eles estão orando. Mas qual era a fé deles? Certamente que Deus haveria de trabalhar de maneira diferente. Mas Deus resolveu tirar Pedro lá de dentro da prisão. E ele chegou lá na casa da irmã Maria. Depois Pedro insistindo, batendo na porta, versículo 16. Quando abriram finalmente a porta, ficaram alvoroçados. Aí Pedro: Deus me livrou da prisão, mas vamos fazer silêncio aí, não vamos abusar da bondade do nosso Deus não. Façam silêncio, calma. E aí contou o que aconteceu, e depois foi embora, pregar o evangelho, continuar a trajetória dele. A de Tiago se encerrou, a dele continuou. E ele ia continuar a fazer o que tinha que fazer, pregar o evangelho. Pela manhã, Herodes, achando-se o Todo-Poderoso, diz assim: vão buscar o homem, tragam para cá. Os soldados todos em pânico, porque se o rei Herodes entrega Pedro para 16 homens, façam a segurança desse homem aí.
e o homem foge, os 16 vão morrer. E foi isso que aconteceu, todos morreram. Todos morreram. Mais embaixo, na sequência, a gente viu que este Herodes teve o seu fim. E foi um fim trágico, não é? Trágico. Estava numa reunião e o pessoal gritava quando ele falava que a voz dele não era a voz de um ser humano, era a voz de Deus. E ele achava isso magnífico, maravilhoso. Só Deus mesmo. Era o que Herodes dizia, era o que Herodes sentia, pensava, não sei. E aí a Bíblia diz no versículo 23 do capítulo 12: no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu a glória a Deus, e comido de bichos expirou. Herodes morreu, teve o seu fim. E foi o próprio anjo do Senhor que feriu a Herodes. Herodes se achava o grande, não é? O nome dele não era nem Alexandre, mas ele se achava de fato grande. E morreu. Sofreu a ira de Deus. E o Evangelho? E a palavra? O que é que acontecia? Versículo 24, a palavra crescia. A palavra se multiplicava. O inferno, o inimigo, sempre fez de tudo para que esse evangelho não fosse pregado. E faz de tudo para que a palavra não seja pregada, para que o evangelho não seja pregado. Mas o Senhor Deus sempre tem os seus meios de atuar. E o evangelho acontece aqui. Sempre cresce. Sempre vai se multiplicando o número de cristãos. E se multiplicou tanto que o evangelho chegou até nós. E este evangelho, obviamente, precisa chegar às pessoas da tua casa, precisa chegar às pessoas da tua escola, precisa chegar às pessoas da rua. Esse evangelho precisa alcançar as pessoas. E claro, Deus quer nos usar para que esse evangelho alcance a muitas pessoas. Se deixe ser usado por Deus. Seja a boca de Deus neste mundo. Que Deus abençoe. Posso encerrar? Ok. Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor por esta tarde. Agradecer a Ele pela sua palavra e pedir a sua bênção, né, para o restante desse dia. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado pelas músicas que foram cantadas aqui, pelos teus servos que trabalharam no recolhimento das ofertas, que trabalharam no som, nos equipamentos, Senhor amado, pelos teus servos que se envolveram para que este culto pudesse, Senhor amado, acontecer e pudesse ser transmitido para as pessoas que estão em casa. Que o Senhor abençoe aos teus filhos, ó Deus. Nos leva, Senhor amado, em paz para os nossos lares, nos dá um restante de dia em paz e amanhã conceda-nos, Senhor, a graça de podermos continuar ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra no culto, na escola dominical, em nome de Jesus. Fica conosco. Amém.